noite, gente! Boa tarde, bom dia! Vamos agora para a aula 20, né? Entrar na fase C, na fase de controle e ver carta de controle. Nessa fase de controle, ainda ver carta de controle, vai ver OCAP, vai ver Out of Control Plan, que é o OCAP, vai ver também Pokaioke, né? Vamos dar uma olhada nessas três coisas interessantes. POP também, vamos ver também o POP. Nessa fase de controle, gente, que é a fase de controlar, a fase C, o que é que a gente tem que fazer nessa fase? Deixa eu pegar aqui o nosso laser. Então a fase C, que é a fase de controlar, control, nesta fase temos que definir mecanismos, controles que garantam a sustentabilidade das melhorias alcançadas. Não vai adiantar nada a gente ter chegado até melhorar o processo, até na fase de improve, que é a fase anterior, ter melhorado e depois não ter controlado nada. Então a gente vai jogar tudo por água abaixo, né? Então a gente não quer isso. Então a gente vai criar mecanismos, criar artifícios para sustentar tudo aquilo que a gente bolou, tudo aquilo que a gente criou, né? Tudo aquilo que a equipe passou todo aquele tempo trabalhando, né? Então essa é a fase de controle. Então nessa fase, o que é que a gente tem que pensar um pouco? Qual é o direcionamento? Elaborar o plano de controle para o processo otimizado. Qual vai ser o plano de controle que eu tenho para esse meu processo otimizado? É um pensamento. Manter o desempenho do processo conforme o projeto desenvolvido. Eu tenho que manter o desempenho dele conforme ele foi desenvolvido. Então, o que é que eu tenho que fazer para manter esse desempenho? Treinar, fazer gestão de trabalho, mexer em sistema, alterar desenho, um monte de coisa que eu posso fazer. Documentar as melhorias do processo e do projeto. Quando eu documentar, fazer um documento do que eu melhorei, gente, isso aí vira lição aprendida. Você vai guardar no banco de dados, quem quiser aprender, olhar como foi feito aquele projeto, de que forma colocaram soluções, de que forma analisaram, você tem de que forma controlaram, vocês vão ter uma lição aprendida, deixar para a prosperidade, né? Monitorar a performance e corrigir mudanças do processo com rapidez. O que é que eu vou colocar para monitorar o meu processo? Para estar vigiando meu processo e caso ele saia de controle, eu consiga controlar de novo, né? Com rapidez. É o pensamento. Manter o processo estável, previsível e sustentável. Tudo que o Belt quer é manter o processo estável, com uma certa estabilidade. Previsível, claro, porque você vai saber o que pode acontecer daqui a pouco, amanhã e depois de amanhã. E sustentável, né? Ele está gerando frutos e tem controle sobre isso. Então, esses aqui são os pensamentos que você tem que ter nessa fase de controle. Então, controle é fundamental para manter a sustentabilidade das melhorias conquistadas e estabelecer um novo patamar para as melhores práticas. Quer dizer, você melhora, controla, melhora, aí controla. Você aqui, quando melhorou, criou um novo patamar. Aí você vai controlar esse patamar, depois você melhora de novo e assim você vai. Não cai. Por que não cai? Porque você melhora, controla, melhorou, controlou, então você não cai. Se você melhorar e não controlar, aí você cai para estaca zero, ou volta até pior do que estava. Então sempre, gente, começa, melhora, controla, melhora, controla, melhora, controla, para quando? Nunca. É eterno aí, gente. Quando você se aposentar, você passa o bastão para outro companheiro seu, mas você não para nunca, né? Então, uma das ferramentas, grandes ferramentas utilizadas em controle, é a famosa carta de controle, né? É claro, vocês não vão conseguir fazer as cartas por enquanto agora, mas vai aprender que existe essa carta, tá? Então, a carta de controle. Então, para que eu quero a carta de controle, né? Os gráficos de controle são utilizados para quê? Monitorar e controlar o processo sob responsabilidade local. Quer dizer o quê? Eu boto uma carta de controle lá para quem estiver pilotando lá o processo, fabricando a peça, fazendo o serviço, ele ter na mão dele e grafar no gráfico, e assim ele vai saber o que é que está acontecendo. Aí, então ele vai estar sob controle o processo dele, né? Então, os donos do processo tem que estar tomando conta da carta de controle. Requer que os donos do processo façam o quê? Façam medições, o tempo todo está medindo.
medindo e plotando na carta, porque a carta vai mostrar como está o comportamento do processo. Plotem e interpretem os dados. Claro, a gente vai ver mais na frente o que é isso. Avaliem e comparem padrões. Sempre que eu meço, eu tenho que comparar se o padrão está de acordo com o que está medido, com o que está na carta. A carta está mostrando. A carta mostra o comportamento e a estabilidade do meu processo. Decidam sobre as ações para correção. Claro. A carta, no momento que você plota os pontos na carta, a cada frequência, quer dizer, a cada hora, a cada 2 horas, ou a cada 6 horas, a cada dia, depende do que você está controlando, ela vai mostrando como o seu processo está. E dependendo do que ela mostra, você pode interromper o processo, ajustar o processo, você pode decidir sobre as ações para correção. Ó, fornecem um histórico do processo, claro. Você começou hoje de manhã, de hora em hora medindo, daqui a uma semana tem o quê? Tem uma história teu processo. Teu processo tem uma história toda envolvida lá na carta, mostrando como o teu processo se comportou. É interessante? A carta de controle serve para isso. Estão lembrados dessa figurinha aqui, que é a curva de Gauss, né? Então está lembrado que mais ou menos em 3 sigma, e essa linha aqui, mais ou menos 3 sigma, é onde a carta de controle é formada. Então lembrado aqui daquela carta de comportamento que a gente viu lá atrás, né? A carta de controle também ela funciona da seguinte forma. Isso aqui é aquela curva de Gauss, que é o teu processo, onde tem uma média e um desvio padrão. Então aqui é um desvio padrão para um lado e um para o outro. Essa linha aqui é 2 para um lado e 2 para o outro. Essa aqui é 3 desvio padrão. Aqui é 3 para um lado e 3 para o outro. E é nessa faixa de 3 desvio padrão onde se encontra 99,73% dos processos, das peças, dos produtos ou dos serviços, né, executados. Por exemplo, o prazo de entrega, por exemplo, o diâmetro de uma peça. Então 99,73% vai se encontrar entre mais ou menos 3 sigma, quando o processo é normal. Tá lembrado? Se o processo for uma distribuição normal, vai ser regida por isso aqui. Então, nessa linha de mais ou menos 3 é onde vai o limite de controle. Aqui no menos 3, no mais 3, limite de controle inferior, e aqui limite de controle superior. Tá vendo? Então, nesse ponto aqui, saiu daqui, já sai de controle. Então, se meus produtos, meus serviços, meus dados têm que estar aqui dentro. As minhas observações têm que estar aqui dentro. Elas estando aqui dentro, ela fornece que o processo está sob controle. E o operador vai tacar a bola, vai continuar. Toda vez que ele plotar um ponto que estiver aqui dentro, ele vai continuar. E aqui fora estaria fora de controle, né? Então, aqui está, relembrando o gráfico de comportamento de processo, teremos a mesma condição para o gráfico de controle. A diferença do comportamento lá, gente, a grande diferença é essa. A carta de comportamento é quando você vai no processo, coleta a amostra, faz os dados, coloca em uma carta e observa como está o comportamento. Por quê? Já passou as peças foram fabricadas. Você pegou as peças e colocou como é que foi um comportamento no passado. Então ali foi um comportamento, porque você não está controlando nada no processo. A carta de controle, o processo de controle, tem que estar lá no processo, lá na mão do operador. A cada vez que ele pega a peça que ele mede, ele plota na carta. Aí ele vai enxergando como está. Porque se algo sair de controle, ele para a máquina de imediato. Ele corrige a máquina, entendeu? Essa é a grande diferença entre a carta de comportamento e a carta de controle. Mas a carta é a mesma, a função é a mesma, né? A função aqui é tudo igual, não muda nada. Então, existem interpretações, gente. Várias interpretações que o Greenbelt ele vai saber se de cor salteado, né? Mas aqui tem para vocês lerem um pouquinho. Se acontecer uma dessas daqui no processo, claro, ele vai anotando, né? Então essa primeira aqui, ele vai anotando os pontos. Se der um ponto fora da linha de controle, pronto, saiu de controle. Deu um ponto fora da linha de controle, o processo sai de controle. Ele tem que parar para corrigir. 6 pontos consecutivos, aumentando ou diminuindo. Ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, o que está acontecendo, gente? O processo está... A tendência é ele subir. Então, quando acontece isso, também o operador tem que corrigir. Aqui, esse lado, 9 pontos consecutivos e o mesmo lado da linha central.
O que aconteceu? Estava uma média aqui, daqui a pouco, pum, a média caiu para cá e começou a rodar. A média caiu para aqui, gente. Mudou completamente a média do processo. Então, a tendência é que isso pode cair para cá. Isso aqui pode cair para cá e começar a cair. Então, quando acontece isso, também é um sinal de que tem que corrigir o processo. Mesma coisa é isso aqui. Mesma coisa essa correção de processo quando acontece 8 pontos consecutivos a mais de um sigma da linha central. Gente, vocês vão se preocupar com isso aqui na hora que vocês forem fazer um Greenbelt. Tá? Aí sim vocês vão aprender isso passo a passo, fazer a carta, montar a carta, fazer carta no Minitab, fazer carta manual, botar a carta de controle no processo. Sim? Então quando vocês forem fazer alguma carta de controle dessa para colocar num processo que precise lá no seu projeto Yellow Belt, vocês vão ter que pedir auxílio lá para os Greenbelts, tá? Por enquanto vai ser assim. Mas vocês aprendem que existe como interpretar o gráfico, tá? Isso é interessante. Né? Então, e lembrar uma coisa, que esse limite de controle aqui não são limites de especificação de cliente. Tá lembrado lá na carta de comportamento que eu falei? Dependendo onde esteja o limite do cliente, né? Imagine, se o limite de cliente estiver por aqui, vou pegar uma linha aqui, uma caneta. Se o limite do cliente estiver por aqui, ó, então quer dizer que eu estou bem afastado, né? Eu estou bem afastado do meu cliente, ó. Coisa boa. Eu controlo aqui e tenho toda essa faixa que eu posso até errar. Porque uma peça dessa pode cair aqui. Ah, está fora de controle. Eu corrijo para voltar para o processo. Mas essa peça, ela não está ruim, porque está dentro do processo. Eu libero ela, mas eu volto a corrigir aqui dentro. Isso aqui é o bom. Quanto mais afastado eu tiver, melhor. Agora, se meus limites estivessem por aqui, opa, aí tá ruim. Porque se meu limite está aqui e o de controle está cá, eu vou ter que fazer o que, gente? Melhorar o meu processo. Diminuir a variabilidade do meu processo para caber, para o limite de controle vir para dentro. Vir para aqui, ó. O limite de controle tem que ficar aqui agora. O outro, que é esse aqui, teria que vir para cá, para poder eu ficar com uma folga, ok? Aí sim eu teria uma folga, tá, gente? Só lembrando, limites de controle não são especificações de processo, quer dizer, cliente, tá? Então, aqui, gente, a área parte de controle aqui, vocês vão ter que ter um pouco mais de paciência lá com o Greenbelt. Ele vai ter que explicar a vocês ou fazer para vocês, tá? Ou então vocês vão fazer o curso de Greenbelt e virar Greenbelt para poder aprender, dominar realmente a carta de controle. Essa é uma ferramenta que existe, né? Outra ferramenta que existe é o OCAP, é o Out. Deixa eu pegar aqui a ponta do laser, é o Out of Control Action Plan. Out, fora de controle, Action Plan, plano de controle, plano de ação. Fora de controle, plano de ação. Trocando em miúdo aqui. Qual é o plano de ação quando o processo sair de controle? Pronto, é isso aí. Em inglês escreve assim, mas em português vai entender assim. Qual é o plano de ação que eu tenho para o processo quando ele sai de controle, por exemplo? Então, quando um processo está andando normalmente, dentro dos limites de controle, e um ponto sai fora de controle, o que é que eu tenho que fazer? O que é que o operador tem que fazer? Nada, ele vai fazer da conta própria dele, ele vai inventar o que fazer? Não, aí você pode criar um OCAP para o operador, para quem está fazendo serviço, para uma pessoa do RH, para uma pessoa de compras, né? Por exemplo, faturamento não atingiu. No 20º dia o faturamento não atingiu. Opa, o que é que tem que ser feito? Alguém de vendas tem que agitar, vender mais, tem que fazer o quê? Então tem que sair um plano de controle. Então, o que deve ser feito se o processo sair fora de controle? Né? Aí você usa o OCAP, plano para fora de controle. É um procedimento operacional padrão. Não deixa de ser um POP também. A gente vai ver POP mais na frente, mas não deixa de ser um POP, que é um procedimento. O que você vai fazer quando o processo sair fora de controle, tá? O que eu posso fazer então? Ó, no OCAP, eu tenho que ter um detalhezinho. Eu tenho que ter o chamado ativador, depois eu tenho que ter o ponto de verificação e depois a ação finalizadora. O que é o ativador? É o que define quando tomar a ação. O que é que faz eu tomar a ação? Quando é que eu vou tomar a ação? Nesse caso aqui,
foi quando esse ponto na carta saiu fora de controle. Aí eu vou tomar ação. Então, ativador é o que vai me ativar. Por exemplo, você tem uma meta, ou tem um patamar, por exemplo, assim, 2% de sucata. Aí tá lá, 1,5%. Tudo tranquilo. 1,7% no dia, tudo tranquilo. No outro dia deu 2,1. Opa, o limite era 2. 2,1, bom, ativou. Olha, o limite era 2, 2,1, ativou o OCAP. Então seria o ativador. E o que é o ponto de verificação? Tem lá descrito no teu OCAP, quando ativar ele, você vai verificar. É onde você vai agir. O que é que você vai fazer? O que observar no processo para descobrir a causa da anomalia detectada. Quase não sai, hein? Então, gente, imagine aqui que você tem um ativador na máquina, que é máquina não liga. Máquina não liga, você está querendo acionar a máquina não aciona. Um ponto de verificação, checar nível de óleo. Aí você vai checar o nível de óleo. Aí vê que o nível de óleo está abaixo. A ação finalizadora é o que fazer para sanar a causa especial de variação. O nível caiu, o que é que você faz? A ação tem lá. Coloque óleo até acima do nível. Aí você vai lá e coloca óleo acima do nível. Quando vai ligar a máquina volta a funcionar. Então aquele era um ponto que era um problema. E você poderia resolver. Então o OCAP, gente, é algo que o operador possa fazer. Se, por exemplo, tem esse ativador aí, a máquina não ligou, checa o nível de óleo. Tá ok. Você foi checar e viu que tá ok. Checa o nível de água. Você foi checar e estava ok. Checa se tem energia no painel. Você checou lá, acendeu as luzes do painel, tudo acendendo. Tá ok. O que você vai fazer agora? Você não faz mais nada. A máquina não está ligando. Os níveis que fazem a máquina parar, tá tudo ativado. Tudo normal. Então você faz, se tudo estiver certo, no final, chame o líder. Ou chame a manutenção. Aí você vai chamar o líder chama a manutenção ou vai chamar a manutenção. Tem manutenção. Quando ela chegar, você viu tudo, a manutenção vai abrir, vai ver que está um fusível ou alguma coisa empenou na máquina e a manutenção, mas não é coisa que o operador faça. É algo que tem que ter um técnico melhor para fazer. Então, gente, o OCAP tem que ter um ativador, um ponto de verificação e uma ação finalizadora, que é a ação que ele faz. Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha esse OCAP aqui. E até um desses que funciona em algumas empresas que eu trabalho lá. Por exemplo, tempo do processo cortar barra. Ó, é 0,60 horas máximo. Esse é o tempo máximo de cortar barra, 0,60 horas. Se passar disso, start o OCAP. Checar se serra de corte perdeu fio de corte. Checar se serra de corte perdeu fio de corte. Quer dizer, a serra de corte pode ter perdido o fio de corte e ela não está cortando bem. Está demorando muito mais para cortar. Então, checar. Checar a matéria-prima está correta. Checa se a matéria-prima está correta. Bitola e comprimento de acordo com o padrão de serviço. Tempo do processo tornear, 1h60. Checar programa. Será que o programa está certo? O programa não está errado? Não puxaram o programa errado? Então, tem o que você checar. E tudo que tiver, que você tomou ação, caso deu errado, você vai ter que registrar no diário de bordo. Você vai lá, cria um diário de bordo, a data, o que aconteceu, o que foi feito. Faça um papelzinho atrás do OCAP, pode ter. Um diário de bordo, onde você anota o que você fez. Tá? Então aqui é um OCAP. Outro exemplo de OCAP. Ó, aqui está uma ficha de acompanhamento de produção. É uma ficha que ele vai anotando de hora em hora, de 2 em 2 horas, as dimensões. Mas aqui no fim, ó, tem um plano de ação. Que plano de ação é esse? Início, item fora de especificação. Ó, como ele começou, você já encontrou um item fora de especificação, registrar a medição. Parar equipamento. Separar peças NG. Tá lembrado da NG que eu falei? Eu não falei disso. NG é não garante, tá? É uma coisa muito japonesa. Então, se aparecer um NG é não garante. Se aparecer um N ok, é não ok. Então, ó, separar as peças. Aí você vai fazer o quê? Ajustar equipamento, ajustar a troca do dispositivo, trocar a ferramenta, alguma dessas coisas você vai fazer. Andou, corrigir medida para intermediária, corrigiu a medida. Inspecionou a peça, peça ok, segue o fluxo. Registrar a medição, continuar a produção. Peça ok, não volta para cá. Separar a peça NG e ajustar, até você conseguir. Se ajustou tudo isso, não conseguiu, chama o supervisor. Então isso aqui também é um OCAP.
Outro exemplo. Isso aqui é interessante. Agora foi feito um fluxo, tá, gente? Esse é feito um fluxo. Esse está bem claro, assim, bem bonitão, né? Ativador é o vermelhão, ó. Esse aqui é o ativador. Ponto de verificação é esse pontilhado. Ação é esse azul, ó. Então, qual é o ativador, gente? Vai continuar monitorando o processo, beleza. Ó, o ativador. O absenteísmo está acima da meta de 1%. Esse é o ativador. Então, isso aqui é mais para o RH. Então, gente, se o absenteísmo passar de 1%, aí o RH vai dizer, opa, está acima de 1%, sim. Se não tiver, não. Continuar monitorando o processo. Se ele passar de 1%, sim. Opa, o que é que ele tem que verificar? O foco é absenteísmo identificado, aí ele vai checar, né? Porque todo mundo não registra lá o papelzinho, o absenteísmo e a falta. Ele vai checar, o foco é absenteísmo identificado? Sim. Se for sim, nos meus dados, tá, tem muita justificativa. Se for sim, é alguma doença em surto? Aí imagine que tem muita gente lá com conjuntivite, né? Quando dá conjuntivite, parece que pega todo mundo. Então, conjuntivite, ele vai checar e tem muitos com a justificativa conjuntivite. Quando ele faz um gráficozinho, vai aparecer no Pareto dele que conjuntivite está ocupando 80% do atraso do pessoal da falta. Aí ele vai dizer, sim, é uma doença em surto. O que ele tem que fazer? O RH solicitar auxílio do ambulatório. Ele não faz nada, ele tem que falar com o médico. Então, o rapaz do RH vai dizer, ó, doutor, tá assim, ó, 80% do nosso absenteísmo está sendo justificado por conjuntivite. O que a gente pode fazer? Aí o médico vai tomar alguma ação. Aí já é outro OCAP, é outro trabalho. Se ele aqui checou que o foco absenteísmo justificado não, existe algum movimento sindical? Sim. Se existe um movimento sindical, sim, informar a diretoria. A diretoria vai ter que tomar alguma ação. Não. Existe algum supervisor ofensor? Sim. Relatar a situação ao gerente imediato. Opa. Tá vendo, gente? Tá sempre puxando. Não existe supervisor ofensor. Identificar as causas e tomar ação. Eu vou identificar. Separar, segregar, estratificar quais são as causas do porquê do absenteísmo, né? Vou ter um pouco de dados na mão. Mas nota que tá bem legal isso daqui. Bem safado. Ó, é alguma doença em surto? Se ele chegou até aqui e disse que não. Os atestados são reincidentes? Sim, reincidente. O funcionário está forçando o desligamento? Sim, desligar o funcionário. Aí é bem assim, né? Conversar com o funcionário, vai falar com o supervisor, com o gerente, gerar aquela confusão toda. Mas existe para ele um OCAP, gente. Então isso é interessante, tá? Esse OCAP está bem feitinho para vocês. Então você pode fazer um assim, que é um fluxo. É muito bom. Vamos ver outra coisa. Vocês vão fazer um OCAP. Façam igual a esse. Igual não, parecido. Use esse processo aqui de fluxo, que é bem interessante. Né? Um fluxo assim, que é bem sim, não, que é bom que você aprenda a fazer fluxo. Para fazer um OCAP. Um OCAP para quê? O processo de cafezinho da gente. Elabore um OCAP para a fase de preparar para servir. Então, essa fase, esquece o resto. O que é que pode acontecer aqui de errado? Que o operador, ao preparar para servir, ele pode... O que é que vai abrir o ativador para ele tomar alguma ação, tá? Então, vocês vão criar. Vão desenvolver. Depois, vocês vão lá checar um que eu fiz, tá? Eu vou fazer um e deixar lá. E vocês vão ver um feito lá, praticamente, para você fazer um seu. Agora, faça o seu antes, pense aí um pouquinho, faça um OCAP. Depois vai lá, use esse como exemplo, né, que é interessante, e façam um de vocês. Depois vocês vão lá e checam lá com o exercício feito se está igual de vocês. Claro que não vai estar igual, eu posso ter pensado de outra forma. E vocês pensarem de outra forma. O que vale, gente, é a equipe pensar da forma que é para o seu processo. Tá? Isso é o fundamental. Se atende o seu processo. Aí você faz um OCAP, não atendeu, melhora. Deu ruim num dia, melhora, ajuste. Até você ter um OCAP robusto. Mas o primeiro OCAP tem que sair. Não é? Vamos embora. Então depois do OCAP vocês vão lá ver o exercício, tá? POP. Quem é o POP? Procedimento Operacional Padrão. Quem é esse POP, gente? É um procedimento que você faz. O OCAP é um POP. Um padrão de serviço, eu vou em muitas empresas e cada um tem um nome diferente, né? Padrão de serviço, instrução de trabalho,
ficha de trabalho, ficha do operador, operador padrão, POP, tem uns lá que chama POP, é o POP, né? Mas tem vários nomes, cada um dá o seu nome que quiser, tá? Mas não deixa de ser um procedimento operacional padrão. É um conjunto de instruções que detalham uma forma de executar uma tarefa ou atividade. O que é que ele tem que fazer naquela tarefa? Eu vou descrever ali para ele, se ele precisa fazer isso. O principal objetivo do POP é fazer os colaboradores executarem os processos da mesma forma. Padrão, gente. Para que você tem um POP? Para padronizar como os operadores fazem. Volto a falar, não é porque está padronizado que você jamais pode mudar. Não é assim. O padrão foi feito para alterar. Então, alterar para melhor. Então, mas padronizar é uma forma de você fazer com que seus operadores façam tudo da mesma maneira. Por exemplo, quem trabalha no primeiro, segundo, terceiro turno fazendo a mesma peça do mesmo jeito com a mesma máquina. Então tem que fazer o mesmo produto. Então, ó, padronização. O POP é a forma de registrar a padronização. Padronizou, faz um POP. Então, padrão de serviço, uma instrução de trabalho. Né? Cada um dá o nome que quiser. Um exemplo aqui. Não, primeiro, antes do exemplo. Pontos importantes na elaboração do POP. Super importante, gente. Deve descrever a melhor, mais fácil, mais segura e mais eficaz forma de executar a tarefa. Então, gente, vocês vão pensar. Mas não é você sentado na cadeira, não. É você lá junto com o operador, gente. Porque o operador é que está fazendo o processo. Vai no Gemba, vai lá no local de trabalho. Junto com o operador, junto com a equipe, líder, supervisor, engenharia, qualidade. Vamos criar um procedimento padrão. Como é que faz isso aqui? Então, descrever da melhor maneira, a melhor, mais fácil, mais segura e mais eficaz forma de executar a tarefa. Devem ter as informações em linguagem adequada. Cuidado, o cara não fala inglês, aí você bota um POP para ele em inglês. Né? Ou então faz uma linguagem em português, mas uma linguagem muito de engenharia. Calma, gente, quem vai fazer um operador? Então traz tua linguagem de engenharia para o operador, para o nível operacional. É ele que vai executar, tá? Então, cuidado com fórmulas, com os cálculos. Tem que deixar para ele muito mastigado, muito mais fácil, né? Então, ó, devem ter as informações em linguagem adequada e objetiva para quem vai utilizar. Ó, gente, é para quem vai utilizar, não é para você, não. Você criou o POP, não foi para você, foi para os outros utilizarem. Então, esse outro que vai utilizar tem que estar junto com você para ele realmente entender. Rapaz, realmente eu consigo fazer assim, ó. Eu faço assim. Porque o que eu canso de ver é gente que sentado na cadeira faz um POP e chega no operador e fala, tem que fazer assim. O operador pega que falta só rir, porque ele fala, como eu vou fazer assim? É impossível fazer assim, eu não tenho esse tipo de ferramenta. Olha como é que eu faço aqui, assim, assim, assado. Aí quando ele mostra, o cara fala, eita, é mesmo, tu não faz assim? Não, é? Porque o cara nunca tirou a bunda da cadeira e foi lá ver o processo. Então vocês têm que estar com Gemba na cabeça o tempo todo. No processo, lá com o operador, junto das pessoas, as pessoas têm que fazer parte do teu processo, as pessoas têm que fazer parte da criação do POP. Né? Elas que vão fazer, elas que vão executar a tarefa, tá? Então pode conter instruções, fluxogramas, fotos. Foto é magnífico, a imagem fala mais que palavras. Quando você escreve muito, fica cansativo o POP. Possíveis ações corretivas. O que é essas possíveis ações? O OCAP. O OCAP pode estar dentro do POP. Tá vendo? Porque qualquer falha, qualquer saída de controle, o que ele tem que fazer? É um OCAP. Deve conter uma aprovação formal do responsável pelo processo. Gente, juntou todo mundo? Então no teu POP está lá a assinatura do cara da qualidade, do cara da engenharia, do cara da operação, da produção. Cada um vai assinar um lado, porque todos eles viram a formalidade do padrão e todos eles aceitaram que o processo pode ser feito daquela maneira. Então, gente, procurem fazer um POP com mais fluxograma ou mais fotos, que é mais interessante. Quanto mais foto, melhor. Você sabe que imagem fala mais do que palavras, né? Algum exemplo aqui, ó. POP pode assumir um formato de one point lesson. Alguém pode ter visto algumas coisinhas pequenininhas em algum lugar numa máquina. Faça assim, assim, assim. Ligue a máquina aqui, aqui. Então, ó, como limpar. Aqui assunto, inspeção, limpeza e lubrificação. Frequência diária no início do turno. Então, cada início do turno ele vai expurgar esse aparelhinho aqui que tira a água do óleo, separa a água do óleo, né? O ar comprimido passa aqui
e vai para a máquina, mas aqui vai separando a água para expurgar essa água. Aí o cara vai lá e aperta o botão, purgar a água de condensação se acima do nível. Subir o nível, vai lá e aperta o botãozinho embaixo e a água espirra e sai a água para ficar somente o ar comprimido mais seco. Então é uma lição de um ponto, né? Equipamento, unidade de ar comprimido. Quem? Operador, manutenção autônoma. Quem faz isso aqui, gente, é o operador. Não vai vir um mecânico lá dentro da manutenção para vir expurgar um negócio desse. Isso aqui você ensina o operador. Então o próprio operador vai checar, subiu de nível, ele vai lá e... Pá, quando ele vai lá? Diária, no início do turno. Quando ele começou a trabalhar, ele vai checar isso. E anota e registra em algum lugar que ele checou. Outro exemplo, manutenção, limpeza. Confira os procedimentos para a limpeza da caixa d'água que deve ser realizada a cada 6 meses. Então aqui é um procedimento de como você limpar a caixa d'água. Aqui, instruções para a coleta de água usando saco plástico estéreo. Aqui é coleta de água, para fazer alguma análise. Então, como coletar usando saco plástico estéreo. Né? Outro exemplo, uma instrução de trabalho, né, chamado de POP. Ó, tem fotos dizendo como é que ele vai encaixar o rolamento, né? Aqui, ó, parafuso que ele tem que colocar, aplicar o parafuso nos 4 pontos, né? Procedimento operacional padrão também, mas descrito. Vê como esse aqui não é muito bom. Isso aqui tem muito texto, né? Receber do responsável a ordem de serviço, receber do responsável a matéria-prima de acordo com essa situação, identificar e providenciar as ferramentas necessárias. Mas é o passo a passo que ele tem que fazer. Mas veja que não tem foto nenhuma. Veja a diferença desse para esse. Mas existem muitos procedimentos que são assim. Né? Então, aqui, gente, procedimento é isso, tá? Cada um cria o procedimento como quiser e bem entender. Não existe um padrão de procedimento. Isso é muito da cultura de cada empresa. Mas se você vai padronizar, você cria um POP para poder fazer com que todos façam da mesma maneira. E se tiver de melhorar o POP, você vai lá e melhora o POP. Altera o POP e melhora, tá, gente? Esse é o POP. Esse é o POP. Agora vamos falar um pouco de Poka-yoke. Poka-yoke. O que é isso aí? Você tem a pergunta, você tem Poka-yoke em casa? Tem gente que nem sabe o que é isso. Fala, não, tenho não. Eu digo que tem, né? Quando a gente está dando aula presencial, eu digo muito, vocês têm Poka-yoke em casa? Às vezes, o que é isso? Você tem Poka-yoke? Não, tenho não. Tem. Todo mundo tem Poka-yoke em casa. Né? Então vamos entender o que é esse Poka-yoke. Poka-yoke, gente, é uma técnica. Né? A técnica Poka-yoke consiste na aplicação de mecanismos que evitam erros e defeitos. É para evitar o erro, evitar o defeito. Defeito onde? Na produção, no serviço, onde você está desenvolvendo a atividade. Então essa expressão Poka-yoke vem daqui, ó. Poka é erro e yoke é a prova de. Então a prova de erro. E olha que engraçado. Engraçado não, é terrível, né? No passado, os japoneses, que foi de japonês, antigamente era Baka-yoke. Baka, B-A-K, Baka-yoke. Mas só que Baka é idiota, é burro, idiota. Então era a prova de idiota. Olha, então quando o operador errava lá, o japonês falava, né, criar Baka-yoke, Baka-yoke. Então ofendia muito o operador, porque era uma prova do idiota, do burro que estava lá. Então essa palavra foi tirada e foi colocada no erro. Então o erro, gente, é do sistema. Então minimizou esse impacto para o operador. Então agora é Poka-yoke, tá? Não é mais Baka-yoke, é Poka-yoke. Então o Poka-yoke previne erros e defeitos ao longo do processo de produção. E no caso das empresas varejistas, no atendimento também. Para as empresas que fazem uso do mecanismo, a consequência é a diminuição de custos, desperdício e retrabalho. Quando você tem vários Poka-yokes colocados de forma correta, você evita muito custo, evita desperdício. Também evita acidente, gente. Né? Garante maior segurança no uso dos produtos do processo. Garante acidente. Isso é interessante. Por exemplo, o teu cinto de segurança, ele é um Poka-yoke, vai? Você puxa, ele trava, né? Então ele evita que você se solte do cinto de segurança. Ele é um Poka-yoke. Ele funciona como um Poka-yoke. Quais são os tipos de Poka-yoke? Os que previnem o defeito. Previne o defeito. Isso é mais importante, porque o erro é detectado. O erro é detectado.
e automaticamente a produção é paralisada para que o defeito não seja gerado. Opa, você não consegue gerar o defeito. Você errou. Por exemplo, esse plug aqui, ó. Esse plug maior cabe aqui, esse menor cabe aqui. Se você for colocar o inverso, não vai entrar. Aí você estaria errando. Então, preveniu. Esse erro foi prevenido, você viu que estava errando. Ele não gerou um defeito. Porque se ele entrasse, podia gerar um curto. Né? Então, o que previne o defeito, ele elimina 100% dos defeitos. Eliminando o defeito não chega nunca no cliente. Aí você nunca vai ter problema no cliente, porque você eliminou o erro. Tá? Então, o Poka-Yoke mais forte, mais poderoso, é aquele que previne o defeito, é aquele que detecta o erro. Existe também o que detecta o defeito. O defeito é gerado pelo erro. É detectado e a produção é parada para a segregação. Você segrega, né? E vai corrigir o processo. Então, na hora que está passando aqui a peça, ó, ele tem um espaço aqui, ó, que é esse bico aqui para cima, né? Aí quando a peça foi colocada ao contrário, bateu aqui e cai. Então, detectei um defeito. Mas esse defeito está materializado. E se essa peça for uma peça ruim mesmo, ela está materializada. Então, para chegar no cliente, ela pode chegar. Por mais que você separe. Por mais que você use uma seleção 100%, que não funciona, gente. Não funciona. Porque eu já fiz seleção 300% e não funcionou. E ainda gerou problema. Era complicado. Então, gente, depender do homem para selecionar é ruim. Porque na hora que o cara está cansado, tá passando uma peça, o dia todo ele tá lá vendo peça, passa um coco, ele vai ver uma peça. É assim mesmo, passa um coco, ele vai ver uma peça, o coco passou. Porque ele tá cansado, tá? Então a gente tem que trabalhar muito na prevenção do erro. Prevenir o erro, eu não gero defeito. Se eu prevenir o defeito, eu vou ter que segregar muito bem para ele não chegar no cliente. Agora, acontece que você não consegue fazer um Poka-Yoke para prevenir o defeito, ou é muito caro, é um custo muito alto, aí você faz um para detectar o defeito. Tudo é custo-benefício, tá? Então, alguns exemplos que previnem o defeito. A máquina fotográfica, caso não haja luz suficiente, a máquina não funciona. Ela não bate. Essa máquina é antiga, né? E também não bate para não perder a imagem. Ela para, trava, você vai dizer, tem que ter mais luz, Aqui, esses bicos, a bomba tem bico diferente. Para cada bomba tem um bico para cada tipo de combustível de encaixe. Gente, vocês têm computador aí, então todos os cabos do computador são Poka-Yokes. Cabo USB, cabo esse aqui é RCA, cabo VGA, cabo HDMI, né? Todos eles têm plug do som, né? Todos eles só cabem naquela posição. Não tem como você botar na posição diferente. Cada cabo tem um tipo de formato que só se adapta ao seu par equivalente. Então é fácil você montar um computador, ligar um computador. E esse novo que todo mundo está comprando, né? Só tem uma maneira de encaixe, que é o nosso famoso tomadinho de 3 pinos, né? Tem uma maneira de encaixe e também você não consegue levar um choque. Por mais que a criança queira botar o dedo nos pinos para colocar para dentro, os pinos vão ter que passar da mão dela e encaixar e ela não consegue levar um choque. Você não consegue levar um choque por isso aí. Ah, gente, tem por exemplo o disjuntor que evita você levar choque? Não, evita você levar choque por muito tempo. Que você a tensão tem que subir para poder o disjuntor disparar. Então você vai levar um choque. Quando você começar a levar o choque, a tensão vai subir e o disjuntor dispara. Aí você leva um choque por pouco tempo, então você não morre. Então vai evitar matar você. Mas o choquezinho você vai levar, mas vai evitar matar, tá? Então esses são os tipos de... E tem vários. Eu tenho uma geladeira mesmo que se eu abrir a porta da geladeira, a porta fecha. Eu abro e a porta fecha. Ela tem um camis em cima da porta e embaixo da porta. Na hora que ela abre a porta sobe um pouquinho. A porta levanta. Aí quando eu solto a porta com o peso da porta, a gravidade, ela pesada, ela volta para a posição. Interessante que você nunca vai deixar a porta da geladeira aberta. Né? Você abriu, a porta fecha. É um Poka-Yoke. E tem diversos Poka-Yoke que você pode ter em casa. Esses aqui são Poka-Yoke que previne o erro. Você quer errar, você não vai gerar o defeito. Esses aqui são Poka-Yoke que detectam o defeito. Por exemplo, detector de fumaça. Gente, vai detectar fumaça. Vai avisar. Mas o fogo está pegando. Se a turma não correr para limpar, se a turma não correr para poder chamar o bombeiro, o fogo está subindo. Então, detectou fumaça. Ele não evitou o erro do incêndio.
Máquinas que separam o produto por determinados critérios. Tá ruim, separa. Maior, menor, ou então o que tá ruim passa direto para cá, o que tá bom cai aqui. Então, se tiver algum que tá fora classificado e cai em alguma dessas caixas, aqui, rejeito aqui, ó, reject, caiu aqui, materializou o defeito, meu filho, cuidado que esse defeito pode chegar no cliente. Ó, alguns carros têm aviso sonoro quando se deixa o farol aceso, né? Aí você desliga o carro com o farol aceso, aí faz um bip, 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 bip. Já tem carro que quando você desliga, ele desliga tudo. Então esse Poka-Yoke previne o erro. Você deixou o farol ligado, mas quando você desligou o carro, ele desligou tudo. Você errou em deixar o farol ligado, mas ele detectou e desligou tudo. Vê? Mas tem carro que não, tem carro que você desliga e o farol fica aceso. Aí tu deixa o farol aceso, vai-se embora. Passa umas 4, 5, 6 horas no shopping, quando tu volta, vai ligar o carro, a bateria riu. Porque você deixou o farol aceso e você não escutou o aviso sonoro do Poka-Yoke. Porque era um Poka-Yoke de aviso sonoro. Se você vai com som alto, conversando, animado, desliga o carro e sai, nem escuta o pi, 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 ferrou-se. Voltou, a bateria riu. Então, gente, os Poka-Yokes são, para serem bem evoluídos, você tem que explorar bem. E o melhor Poka-Yoke realmente é aquele que detecta o erro. Detectando o erro, ele não cria o defeito. Detectando o defeito, eu estou com o defeito na mão. Eu tenho que segregar muito bem para esse defeito não chegar no cliente. E só tem uma forma de um defeito não chegar no cliente. É eu não materializando esse defeito. Essa é a única forma. Se materializar o defeito, já começa a existir uma probabilidade de chegar no cliente. Então, cuidado. Então, Poka-Yoke é isso. Você pode olhar para sua casa aí, você deve ter um monte de Poka-Yoke por dentro aí. Na máquina de lavar tem Poka-Yoke, na geladeira tem. No micro-ondas, gente, tu abriu o micro-ondas, ele desliga. Imagina se não desligasse. Tava todo mundo pegando fogo, todo mundo se queimando. Né? Se ele tivesse ligado, tu abrisse ele ligado, tu tava com os raios batendo em você e queimando. Então, puxou o micro-ondas, abriu a porta, ele desliga. Tá, gente? Tem muitos Poka-Yoke aí. Então, a próxima aula a gente vai ver um pouco da introdução do Minitab. Opa, para poder encerrar o nosso curso, a gente vai ver como funciona o Minitab, o que é o Minitab, quais são as tecnologias que ele usa, como é que você pode usar esse Minitab. Mas quem usa muito mais o Minitab realmente é o Green Belt. Vocês vão ter uma próxima aula que é a introdução ao Minitab. Vou abrir o Minitab para vocês e mostrar como é que ele funciona com a carinha da edição. Tá? Então, gente, qualquer dúvida aí, vocês vão passar para o Telegram, né? E quem tiver algum Poka-Yoke aí interessante na fábrica, na indústria, no comércio, que queira mostrar pra gente, manda uma foto lá, manda um filmezinho, manda pra gente lá um filme desse Poka-Yoke. E eu vou colocar um filme de um Poka-Yoke de uma fábrica, vou colocar lá pra vocês verem também. Muito interessante que eu achei no YouTube. Eu vou colocar lá esse vídeo dentro do material, para vocês pegarem lá, dentro do material, tá? Então baixem o material todo, vai ter esse vídeo lá, Poka-Yoke. Tá, gente? Então, gente, um abração e até a introdução ao Minitab. Bye, bye!